Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu, programa que toda semana nós fazemos um convidado, e hoje a gente convidou, está aqui conosco para bater um papo, o médico psiquiatra Dr. José Rubens Naime. José Rubens, muito obrigado por ter aceito o convite e vindo aqui bater esse papo com a gente. É um prazer estar podendo contar a história de Votuporanga nas minhas memórias. Obrigado. Bom, então vamos começar. Quando que você veio para Votuporanga? Como é que é a história da sua família vindo para Votuporanga? Ah, tá. Minha família toda é de São José do Rio Preto. A família todinha é Tarraf. Tarraf tem uma parte Naime. E aí meus pais casaram-se e vieram para Simonsen. E aí eu nasci em Simonsen. Na verdade eu nasci em Rio Preto, mas morava em Simonsen. Morava em Simonsen. E aí depois nós voltamos para Rio Preto e eu com 9 anos de idade vim para Votuporanga. Isso que ano? 1959 para 60. Tá. Foi quando nasceu a minha irmã Sandra. Sim. Aí nós viemos para Votuporanga, que minha mãe assumiu uma pensão que tinha aqui em Votuporanga. E tinha o Haddad, que almoçava na pensão, tinha várias pessoas, professores que almoçavam na pensão, professores que moravam. E meu pai era vendedor, viajante. Então nós chegamos em Votuporanga, 59 para 60, e aí Votuporanga ainda era praticamente uma vila, né? Era pequena. Agora, gozado, viu, Zé Rubens? Eu conversei com várias pessoas. Apesar de ser uma vila, Votuporanga tinha bastante pensão, né? Tinham várias pessoas. Professores. Né? Isso. Viajantes, né? Sim. Bom, mas o teu pai chegou a ter uma mercearia também. Depois, bem depois. Então, assim, nessa época, minha mãe tinha essa pensão, meu pai era viajante, trabalhava para o seu Chafik, que era intermediário, buscava mercadoria na 25 de março naquela época. Não existia essa facilidade que tem hoje, né? Mas ele era viajante do quê? De roupa? De tudo. Chamava armarinhos, né? Armarinhos é tudo. Roupa, sabonete, pasta, tudo quanto é miudezas. E ele viajava e vendia para Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso, né? Ia para Mato Grosso, Cacilândia. Então você vendia para toda a região. E onde era a pensão da tua mãe? Ali na Rua Ceará, só que não onde nós moramos depois, que era a venda, né, do meu pai, de secos e molhados. É um pouco antes. Logo no comecinho, lado esquerdo, depois daquele comércio que tem ali, aí tem a casa ainda. Era lá. Ali perto da Rua Amazonas? Da Pernambuco. Da Pernambuco. Da Pernambuco. Só tinha o Hotel Amazonas na época. E tinha um único predinho que era o Vespa. Chamava Vespa Hotel, talvez fosse hotel lá. Sim. Acho. Eu acho que em Votuporanga nós tivemos o seu Mário Poçobon o pai do seu Mário teve um hotel. Tinha um também, Dona Maria. Dona Maria. Como é que ela chamava? Maria do quê? Não é mulher do seu Mário? Não. Dona Maria, mãe da Maria da Graça. Blum de Arroio. Blum de Arroio, Dona Maria Blum de Arroio. Então, e tinha o Vespa Hotel e tinha o Hotel Amazonas. Eram uns hotéis, não sei se todos eles ao mesmo tempo, né? Mas... É que eu me lembro, sim. Tinha o Cruzeiro do Sul, o Hotel Cruzeiro do Sul, sim, que era na esquina da Pernambuco também, que hoje acho que está fechado, se eu não me engano. Não, em frente a Quipão. Ali perto da Quipão. Então, não, está aberto. Está aberto? Tá então, aberto. Também tinha isso daí, mas era pequenininha, era uma pensão. Na verdade era pensão, não era nem hotel ainda. E nós tivemos vários. Bom, aí então vocês eram garotos, você tinha 9, 10 anos? 9, 10 anos, aí fui trabalhar com o Haddad. Ele tinha o Assad e Haddad. Ele até morreu faz uns 10 anos, talvez. E aí ele tinha uma boutique super chique da cidade, que tinha valizer.
Era chique. Tinha Vale Zero. Ali em frente a praça. Ali talvez onde hoje é lotérica, alguma coisa assim. Sim. Ali era a loja da sociedade. Era chique, Só que como a rua era de terra, então vinha muito pó. A Votuporanga tem uma terra vermelha. E aí eu era o que limpava as mercadorias do pó. Quer dizer, você era o que mais trabalhava. Eu trabalhava. Então naquela época criança podia trabalhar. Assim, hoje eu acho até que seria justo não trabalhar, porque na verdade não ganhava nada, era só para passar o tempo, para aprender. Era isso, né? Você trabalhava para aprender. Eu trabalhei no mercadinho de entregador, com aquelas bicicletas e era para aprender. Diz que você tinha que trabalhar, não ganhava nada. Então deveria ganhar. Eu acho que hoje, olhando para trás, deveria ganhar. Bom, Zé Rubens, e o que você lembra de Votuporanga nessa época? Como que era? Você estudou aonde? Porque com 10 anos você já estava estudando. Então, aí, onde é a prefeitura hoje, era uma escola, chamava escola primária, né? Que era o Zenir Coelho Zeituni. E ali então tinham as classes embaixo e as classes em cima. Eu estudei lá. Eu fiz o 3º e 4º ano ali. Aí tinha o seu Marcelino, que tinha um sino, que ele batia o sino. E a gente tinha que ficar em fila. Se não saísse da fila, ele batia com o sino na cabeça. Cantava o hino nacional. Cantava o hino nacional. Então os melhores alunos levavam a bandeira. Então eu vivia levando. Eu era um bom aluno. Disputávamos eu e o Valdevir Guena, que já morreu também. Sim. E aí a gente disputava o primeiro lugar. E aí, quando eu ganhava o primeiro lugar, eu levava a bandeira do Brasil. E ele levava a Paulista. Tinha isso? Tinha isso. Então, assim, era um orgulho levar a bandeira. Então, ali foi ali que eu terminei o 4º ano primário, né? Depois tinha admissão ao ginásio. Naquela época tinha prova. Admissão. Eu fiz com a dona Hermesinda. Então, a dona Hermesinda foi a minha professora do 4º ano. Né? E ela me ofereceu que ela me daria a admissão de graça, porque eu era o melhor aluno. Então, para ela, acho que já existia o marketing, né? Talvez era uma forma de valorizar. Mas, ou talvez não. Ou talvez ela me achava mesmo que ela deveria me preparar e tal. Achava que você tinha futuro. Que eu tinha futuro. E ela falava isso. Você é muito inteligente. A dona Ruth Veiga Olive também. Ela foi minha professora. No fim eu acabei até atendendo ela em casa quando ela precisou. Estava com quase 100 anos. E aí eu fiz a admissão, mas só que aí o governo pagou uma admissão, porque era particular, né, dona Hermesinda? Eu acho que era particular. Era particular. Mas aí, mesmo ela tendo me oferecido, apareceu uma do Estado. Eu não sabia que tinha essa do Estado. Para mim só tinha da dona Hermesinda. Não. Aí o professor Luiz Dearo era professor de português e geografia, e o professor José, que eu não lembro do sobrenome agora, era de matemática e as outras matérias lá. Ô Zé Rubens, eu já conversei com várias pessoas, até hoje eu não entendi direito para que servia a admissão. Porque para selecionar. Mas ninguém ficava sem estudar, mesmo que repetisse. Ia pro colégio comercial. Quem repetia na admissão ao ginásio, aí ia pro colégio comercial, que era pago, mas era bem baratinho, né? Sim. Que até o diretor acho que era, se eu não me engano, o seu Cícero. Cícero Barbosa Lima, eu acho também. Que era Cruzeiro do Sul. Isso. Colégio Comercial Cruzeiro do Sul. Então quem não conseguia passar, ia pro particular. Agora, tinha também a questão de, por exemplo, você morava na Vila Marim. Não. Morava aqui. Estou falando assim, teoricamente. Estou falando, você morava na Vila Marim. Se você fosse bem classificado, você estudava numa escola na Vila Marim, no IE, por exemplo. Se você não fosse bem classificado, você ia para o 2º ginásio. Tinha isso ou não, será? Esse ranking para você estudar perto de casa? Não, só existia o IE, né? Não, tinha o 2º colégio. Na minha época. Na tua época? Não, na minha época só existia o IE.
Aí a gente veio aqui nesse prédio, onde é a faculdade. Onde é a faculdade. O IE, Dr. José Manuel Lobo, era aqui. E aí eu cheguei a fazer o primeiro ginasial. E aí o governo construiu, então, o IE, que era um prédio maravilhoso, melhor do que muitas faculdades, que tinha sala de geografia, até estudava geografia com o Dr. Laerte, professor Laerte. E a gente ia na sala de geografia, tinha sala de história, tinha laboratório completo. Você podia fazer todas as experiências químicas, dissecação. Era completo, era uma faculdade. Tanto que a gente foi muito bem preparado. Aí depois, Zé Rubens, quando eu já estava indo para o colégio, para o colegial, ali no IE teve o pluricurricular. Isso. Né? Tinha ensino técnico também. Que era o ensino técnico, né? O pluricurricular, né? Aquele anexo. Isso. Que fica ali perto daquela árvore, que tem uns 100 anos, Jatobá. Um anexo que ali tinha tudo, tinha torno, tinha tudo para quem desejasse fazer uma profissão. Assim, quem não fosse fazer outras faculdades, podia estudar um curso técnico. Talvez igual o SESI hoje, Senac, talvez, não sei. Não sei se é assim, mas... mas era um curso técnico, eu lembro. Tinha alguns, não sei, mecânico, serralheiro, né? Tinha alguns cursos assim, né? Sim. E o IE, então, ficava isolado, porque era longe, né? Eu morava aqui na Ceará, aqui do centro. E era 1 quilômetro da minha casa. Era longe. Longe. E ficava bem longe, assim, não existia ainda o bairro Marão, nada disso, né? Não, acabava ali. Acabava ali. Exatamente. Né? E tudo terra, né, Zé? Tudo terra. Aí começou o primeiro, falando nisso, foi bom se lembrar, o primeiro quarteirão a ser asfaltado, eu ainda estava no 4º ano do primário. O primeiro quarteirão a ser asfaltado foi ali em frente a Dearo. A Dearo ali, né? Dearo, que até chamava Sapatinho Preto, alguma coisa assim. A menina de Sapatinho Preto. Eles punham umas faixas. Umas faixas. E aí o que aconteceu? A molecada toda era novidade para nós. E aí todo mundo foi, aquela camisa branquinha, calça marrom. E aí quando nós chegamos lá, antigamente espirrava um piche. Não é asfalto pronto, que nem agora. Não, vinha com espirrava um piche. E aí nós todos fomos manchados. E não saía, né? Não saía. Era piche. Piche quente, né? A gente tinha curiosidade. Porque eles jogavam uma pedra bem grossa, aí passava piche. Aí jogava uma mais fina, passava piche. Até ter aquela camadinha. Exatamente. Né? E a gente... Então, assim, aí começou a asfaltar por ali. E ali onde é a praça era um areião, onde é a concha acústica. Sim. Era um areião, assim, enorme. Eu não cheguei a pegar a igrejinha antiga. Quando eu vi, já tinham derrubado a igrejinha. Tinha uma igrejinha pequenininha ali. Antes de fazer a igreja matriz, hoje é catedral. E aí a matriz não tinha as torres, e também não tinha acabamento, era só tijolinho. Não tinha as torres. E já fazia missa desse jeito? Aí foram concluindo as torres, depois foi um acontecimento, foi uma festa, com banda, com tudo. Colocar os lustres, elevar os lustres. Nossa, foi um acontecimento, né? Bárbaro. E ali onde é a igreja, ao lado tinha uma pequena avenida de 2 mãos. Não era a Rua Amazônia assim como é. Tinha uma ilha, e tinha uma rua aqui e uma rua aqui. Aí fecharam aqui, onde é a praça, eles fecharam, porque assim, a igreja ia até o limite. Tanto que aquele terreno é da igreja. É, da igreja. E aí, e aí foi o grande prefeito, Hernando de Matos Nabuco, foi o melhor prefeito, assim, melhor nesse sentido, de revolucionário. Ele revolucionou Votuporanga, ele modernizou Votuporanga, né? Você vê que nós estávamos em época de fundação de Brasília. Sim. O Brasil estava naquela efervescência modernizadora, Brasília super moderna. E ele então trouxe um arquiteto também da modernidade, Fernando, né? Praça Fernando Costa, Fernando Costa. E cujos modelos do piso são modelos cariocas, né? Sim. Aqueles desenhos. Desenho.
E então era costume as cidades do interior terem fonte luminosa, então era colorido. Hoje em dia acho que não é colorido mais, não sei, faz tempo que eu não vejo. Eu nem sei se está funcionando. Mas tinha lâmpadas coloridas em volta, tinha 2 garças. Tinha 2 garças. Assim, e tinha música. Então, assim, era um acontecimento. A fonte ela era musical? Era musical. Conforme a música, a água dançava. A água dançava. Então era bárbaro passear. Então nós fazíamos os footing, né? Aí nós, homens, ficávamos, porque é adolescente, ficávamos tudo ali em volta, parado em volta, e as mulheres circulando. Era a forma de se conhecer também. Mas ali saiu muito casamento. Muitos. De vez em quando eu atendo alguém ainda que fala que conheceu ali no footing. Ô Zé Rubens, eu estava conversando, você lembra uma vez que veio não sei se ele era argentino, não sei, ficou dando volta de bicicleta em volta da concha da fonte? Eu lembro. Se lembra? Ficou dias. De noite. É verdade. Ele ficava pedalando. Só não lembro que era argentino, mas eu lembro de... Ele não era brasileiro. Ou era boliviano, colombiano, alguma coisa assim. Ele ficou dias rodando. Verdade, olha. Não me recordava. Ô Zé Rubens, e os desfiles de 7 de setembro, aniversário da cidade, era um acontecimento. Era um acontecimento. A gente punha uniforme, né? E usava uniforme naquela época. O homem usava camisa branca e calça caqui, né? Caqui. Mulher. E você tinha um risquinho do primeira série, segunda série, 2 risquinhos, né? E mulher branco e azul, se eu não me engano. Uma saia azul. E aí era um acontecimento, nós nos reuníamos lá no IE, aí tinha banda de música e descíamos a Amazonas, né? Desfilando. E aí desfilava também o Cruzeiro do Sul, também tinha uma banda fantástica. Tinha, tanto que o teu parente, o Davi, era o presidente do DCE lá. Ah, é? Davi, ele que conseguiu, fez uma campanha e era a melhor banda, não é orquestra, quase orquestra. A melhor banda de Votuporanga era a do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Aí eles conseguiram. Foi o Davi, então, que era o Davi Mendonça Pontes. Ele era o presidente do DCE lá. Ele fazia, como é que fala quando é contador? Contabilidade, lá no Cruzeiro do Sul. E ele quem conseguiu. E descendo a Amazonas, aí você vê ali que tem a concha acústica. Sim. Ali também era um areião. E no meio era a prefeitura. Era o prédio da prefeitura. Que o Nabuco derrubou para fazer a concha acústica. Isso. E aí, ali antes, quando era a prefeitura, o Guatemozin Pedroso, Tenente Guatemozin Pedroso, que era nos reunia para fazer o escotismo. Ele era o chefe dos escoteiros. Cara, fantástico. Aí veio o Teodomiro Monteiro do Amaral e montou os patrulheiros. Mas aí já não era minha época mais, Teodomiro. Eu peguei o Guatemozin mesmo. Sim, ele era escoteiro. E aí era chique, né? O escotismo tinha... E aí a gente... Você foi escoteiro? Eu fui escoteiro. E a gente ia lá, se encontrava ali, em torno desse prédio da prefeitura. E nós fazíamos excursões ao Rio São José. Que era uma delícia. Lógico. Aprendi a armar barraca. E aí... Aprendia código Morse. Não apredia essas coisas. Nó do escoteiro, sobrevivência. Olha, as crianças ganham muito com isso. Eu acho que deveria... Não sei se tem ainda escoteiro, mas... Deve ter, mas não está mais na moda, que nem era. Mas aprende-se muito, muito legal. E ali, então, depois desmanchou, que nem você falou, e fez a concha acústica. Também, na época, extremamente moderna. Era uma espécie de anfiteatro. Porque não tinha essa cobertura. Né? Ela era um escadão, assim, né? E tinha lá o palco, era um anfiteatro. Votuporanga era moderníssima, você não vê no interior isso. Cidade nenhuma. Não. Você não vê nenhuma cidade com o tamanho da catedral que é a nossa. Assim, ou seja... Então, cara, a catedral... O Osório Casado esteve aqui e disse que quando... Eu não sei qual frei, que não me lembro que fez...
Diz que o pai do seu Osório Casado chegou e falou assim, para que uma coisa desse tamanho? Aí diz que ele falou, isso aqui é Votuporanga vai ter 100 mil habitantes e vai ser líder da região. Né? E ele já fez uma igreja para 100 mil habitantes. Então, porque é enorme, não tem nem Rio Preto. Não tem. Era Apesar que Votuporanga teve uns visionários, né? Zé? Umas pessoas meio... o Nabuco era visionário. Era. Ele pegou um monte de terra, transformou nisso que você vê. Por isso que nós brigamos na época de um prefeito. É ruim falar o nome porque dá a impressão que está acusando, mas não é isso. Que queriam desmanchar a praça para fazer estacionamento. Nós brigamos porque é um aspecto histórico, é um marco histórico para Votuporanga. Marca um período histórico, não é? De evolução, de transformação. Votuporanga se transformou a partir disso. Então é importante que mantenha essa memória, né? E eu acho o seguinte, você tem que acompanhar o progresso, claro. Mas você tem que preservar a memória. Memória. Né? Exatamente. Você tem que preservar. Que nem lá onde é o Poupa Tempo, que era o Mercadão. Nossa, aquilo ali poderia ser um prédio maravilhoso. Está destruindo o outro lado, né? Tá. Poderia ser cultura, Casa da Cultura ali. Ou até um mercado municipal mesmo. Um teatro. Um teatro, fazer, né? Mercado municipal. Pode ser um mercado municipal. Você vai em Rio Preto, tem que sair daqui para ir lá em Rio Preto comer pastel, passear, né? É um ponto. Você viu o arrojo da arquitetura? Sim. É arrojada, aqueles arcos. Sim. É super arrojado, lá dentro é amplo. Então, assim, é uma pena que se perdeu esse tipo de pensamento. Então, Sim. quando você disse que Votuporanga sempre foi progressista, sempre foi progressista. O próprio Carlão teve uns ímpetos progressistas, né? Sim. Fazer o centro de convenções, o Juninho fazer aquele centro cultural também, que é maravilhoso. Então, assim, Votuporanga tem esse ímpeto progressista. Mas tem que pensar na memória. Eu acho. Que nem até hoje eu não engulo derrubar o estádio Plínio Marim. Também. Para fazer o que lá? Tá fazendo lá um galpão? Não, porque ali o Plínio Marim, as pessoas iam a pé assistir o jogo, aquilo lá lotado. A população que ajudou a construir aquilo. Sim. Né? O Atílio mesmo falou, o seu Mário Pouso Bom deu muito material de construção. Né? Aquele terreno foi doado pela Zumira. Exatamente, pela família... A dona Zumira, Lucas. Dona Zumira. Então, quer dizer, tem uma história por trás disso, né? Sim, não pode fazer. É uma violência, eu acho. Quando você faz isso, é uma violência. Você abole o passado. E se você abole o passado, como é que fica o futuro? Não é? Você tem que eu já estou apelando até para a minha profissão. Mas é isso mesmo. Não é? Mas é isso. Eu sempre falo isso. Um povo tem que ter a sua memória preservada. Sim. Para ele conhecer de onde ele veio, para ele conhecer a sua cultura. Né? Respeitar. O respeito está tudo aí também, não é? Agora, Elvis, falando em cultura e tal, como que era a educação naquela época? Como que eram as aulas, né, de ginásio, de grupo? A pedagogia, se fala. Né? A pedagogia. Era um tipo de pedagogia. A gente, assim, eu também não concordo muito, mas tinha que ficar totalmente em silêncio. O aluno não tinha voz. O único que sabia era o professor. Eu acho que hoje está melhor no sentido de que você interage mais. Interage. E a criança tem um conhecimento espontâneo. E você vai trabalhando com o conhecimento cultural. Mas a gente tinha que ficar totalmente em silêncio, que era a pedagogia que vinha já de casa também, né? As crianças também não tinham voz, as crianças não participavam de nada, era algo que acompanhava. E o professor tinha poder absoluto. Então, se era um professor justo, tudo bem. Mas se era um professor que tinha problemas mentais... jogava apagador, jogava... Isso. Não é por isso que foi proibido bater em criança. É por isso, eu acho que... Porque não dá para você controlar assim, a saúde mental de quem está ministrando. Né? Sim. Então, batia, espancava. Tem um filme do The Wall que mostra isso. Sim. Né? Na Inglaterra, mas é a pedagogia mesmo. Né? O professor batendo numa criança que é super sensível, que gostava de poesia. E ele espanca a criança. Então, assim,
Era uma pedagogia que não era só respeito, era medo também. Medo, autoritarismo. Não, tinha professor que exigia que você levantasse a hora que ele entrasse Isso eu peguei. O professor entrava, a gente levantava e cantava o hino nacional. Cantava o hino nacional. Isso. Põe a mão no peito. Aí sentava, né? E assim, eu lembro uma vez, na minha classe, um aluno estava encostado na parede, assim. E o professor ficou bravo com ele, fez brincadeiras, né? Que elefante que encosta, e você corta a árvore, o elefante cai, enfim. Ele fez uma brincadeira, chamando o cara de elefante, de animal e tal. E a gente ria, né? E a gente achava aquilo... Aí no intervalo era uma gozação, né? Quer dizer, tinha muito disso, né? Sim. Assim, quem contava eram meus pais. Na época deles punha a orelha de burro, né? Sim. Eu não peguei isso, mas punha a orelha de burro, ajoelhava em milho. Na minha época, eu punha o aluno virado para eu peguei isso. Pra parede. Lá no cantinho, isso. Ficava virado para a parede. Era humilhante. Eu acho que a partir daí essa humilhação não é nada democrático, eu não acho. É por isso que eu tenho minhas questões. Assim, eu acho que aí é um autoritarismo violento, que aí já não tem nada de democrático. Então, assim, o aluno perdia totalmente os direitos, vamos dizer, né? Havia respeito? Havia, mas havia muito medo. A gente tinha medo do professor. Né? Não, e os próprios pais, acontecesse o que acontecesse, para os pais o professor tinha razão. Sim. Né? Era falado isso em casa. Se o professor reclamar, você apanha lá e apanha aqui. Porque o professor tem razão. Por quê? O saber estava todo no professor. Não é? Sim. Hoje o saber está espalhado. Na televisão, no celular. Porque não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso. Como é que você controla um garoto hoje sem celular? Ele não consegue ficar 5 minutos sem ver o celular, né? Então, assim, o saber estava localizado no professor. Então, toda a atenção tinha que ser o professor. Bom, tudo bem. Então, mas também tinha que ter respeito pelo aluno, eu acho. Sim, e outra coisa, falando em rigidez, a rigidez para você entrar na escola, eu me lembro de um amigo, tinha que ter sapato preto. E ele estava com um sapato que não era tão preto. E a mulher que ficava lá cuidando dos... como é que chamava isso mesmo? Esqueci também. Ela falou assim, pode voltar, o sapato não está preto. Como não? Não, isso aí é café. Quer dizer, se você tivesse com uma camisa branca, mas não fosse o uniforme com o logo, você não entrava na escola. Verdade. Se chegar suado, também não entrava. Estava brincando lá, pulando. Se chegar suado, também não entrava. Não, uma vez lá no Pieroni, tinha um cara que desenhava muito bem, e ali no Pieroni tinha um terrenão. A gente tirou a camisa e ele fez com caneta no peito da gente o distintivo de um time e o outro do outro. E nós fomos jogar bola. E jogamos, lógico. A hora que nós voltamos para a aula, todo mundo suado. Isso. Né? O professor mandou a gente, o diretor era o seu João, pai do professor Zito, e ele falou, vocês estão no livro negro. Próxima reclamação, vocês não estudam mais escola pública. Imagina, a gente... Uma ameaça dessa. Né? Imagina. Então, isso que eu falo, não havia muito respeito, eu acho. Assim, como é que exigir respeito, né? Do aluno, se não havia respeito, né? E estudar no colégio particular era chamar você de ignorante, de pagou, burro. Passou, falava. Não, era o aluno que não acompanhava, né? Porque a escola era... Né? A pessoa falava isso, né? Pagou, passou. Mas eu não acho que seria tão assim, mas era falado isso. Assim, era PPP, papai pagou, passou. É isso mesmo. Zé Rui, vamos voltar um pouquinho. Bom, aí o teu pai... Quando é que teu pai resolveu montar a mercearia? Então, aí ele ficou um ano... Na verdade, minha mãe, né?
Minha mãe primeiro montou um bazar ali em frente à igreja. Mas continuando com a pensão? Não. Ela aí fechou a pensão? Pensou, lógico. Aí também acabou. O pessoal começou a alugar casa, aí mudou, né? Vai mudando. Sim. E aí ela montou um bazar ali, tinha a Casa Escudeiro. Sim. A Casa Escudeiro, e do lado tinha uma salinha pequenininha. Tinha o Bazar do Seu Jaime também, que era o Bazar São Paulo. Ô Zé Rubens, são parentes. A tua mãe é tarrafe. É. E ela que tinha o tino de comerciante. Ela. E o teu pai, que é de uma origem de comerciante, ele era mais... Minha mãe é a origem, né? Comerciante. Tarrafe, né? Os tarrafe, né? Os tarrafe eram... Comércio, Hoje é construtor, mas eles eram... Eles tinham comércio, né? Tinha comércio de trator. Eles eram representante... É verdade. Trator, concessionária. Concessionária. E meu avô tinha fábrica de bala em Rio Preto. Bala de chupar. Sim. Votuporanga teve uma fábrica de bala. Teve. Perto da minha casa, aliás. E aí ela montou um bazar ali em frente à Matriz. Um bazarzinho pequenininho. Como eu era muito conhecido, estava no IE, então todo mundo ia comprar. Na época se comprava material, né? Material. Você comprava material pro ano. Você fazia a lista, o professor fazia a lista e você comprava o material. Então, a gente se deu bem lá, porque aí vinha todo mundo. Só que aí, aí terminei o colégio e fui para São Paulo. Então, ela não conseguia mais trabalhar sozinha. Então, aí resolveram comprar, do lado da minha casa tinha uma venda, né, de secos e molhados, do seu Jamilo. Na verdade era o seu Jamil, não Jamilo. O seu Jamil, ele tem a Emily, você deve conhecer a Emily. Sim. Tem uma família super agradável, né? Dona Amélia, era Dona Amélia. E eles queriam vender, queriam terminar com o comércio. Então minha mãe falou com meus tios e compraram essa venda. Aí meu pai se estabilizou nessa venda de secos e molhados durante muitos anos. Também. E o que vendia, Zé? Tudo também. Arroz, feijão. Na época era por quilo, né? Era. Você pesava na balança. Arroz, feijão, sabonete, pasta, botina. Bebida. Botina não, mas aquela que era... Alpargatas, doces. Tudo que você imaginar de coisas pequenas, antes do supermercado, que foi antes do supermercado. Né? Sim. Quando surgiu o supermercado, aí fechou, porque daí não tem concorrência. E tinha caderneta? Marcar na caderneta? Fiado. Fiado. Não existia inflação. Então o pessoal comprava para o mês todo. Comprava para o mês todo, pagava no final do mês. Ia marcando na caderneta. E tinha duas cadernetas, né? Uma que ficava com o comprador e outra que ficava na Não, em casa acho que era a mesma. Era mesmo? A pessoa levava a caderneta. Aí, acho que havia muita confiança, né? Tinha, nessa total. época. Não existia tanto sacana que nem tem agora. Existia muita confiança, respeitava-se muito a palavra. Então, assim, havia a possibilidade de não ser lesado. Lógico que sempre tem, né? Sim. Sempre tem alguém que lesa, que vai embora, que foge. Mas não era o comum, não era o Ramo Escuro e o Tião de Aro, já falou aqui, eles vendiam para pagar na colheita. Era 1 ano de prazo. 1 ano. Meu avô, né? Em Simos se fazia isso. Vendia o ano inteirinho, porque não tinha inflação, né? Então vendia na caderneta o ano inteirinho. E aí, seu avô tinha o que lá em cima? Tinha uma venda. Tinha uma venda? Ali onde é a... Lá é Saev também? Não. Lá é Saev. Onde tem a caixa d'água. Sim. Ali era deles. Um terreno de uns 30 por 50. Era deles ali. Bom, Zé Rubens, então você ficou em Votuporanga até lá pelos seus 17 anos, 18 anos. 18 tal. anos. E o que você fazia em termos de divertimento, de diversão, quando era adolescente? Porque você foi jogar bola? Não, né? Não. Você nunca gostou? Nunca gostei. Você nunca gostou? Eu era muito ruim, né? Aí eu tinha miopia, que depois eu operei. Depois, com 30 anos eu operei. Mas na época eu tinha miopia, então eu não enxergava a bola.
E aí, como eu não enxergava, eu era muito ruim, eu era rejeitado, né? Sim, claro. Os times me rejeitavam. E aí, ia fazer educação física, eu não fazia, porque era futebol. Eu só fazia um pouco quando era vôlei, que aí dava para enganar, um pouco de basquete, dava para enganar também, ficar meio parado lá. Mas futebol não teve jeito. Então nós tínhamos, ia no Rio São José, e na Fazenda dos Portugueses, tinha o padre Frei Arnaldo, que ele reunia a molecada e nós íamos todos lá na Fazenda dos Portugueses. Eles eram muito amigos, muito católicos, os portugueses. Mas vocês iam fazer o que lá? Fazer piquenique, fazenda. Então tinha um monte de coisa. Eles eram super agradáveis, recebiam super bem lá, ofereciam almoço. E vocês iam do quê? De caminhão, em cima do caminhão, na carroceria. Nós íamos ao Rio São José. Depois tinha uma bica que nem sei se existe ainda. Ali na rodovia, depois do Açari, na rodovia, tinha uma bica de água e formava um lago. E aí nós íamos nadar lá também. A gente ia a pé. Nós íamos ao horto de bicicleta. A gente à noite íamos eu, teu irmão, o Ito, o Valdeci, tinha mais um amigo que agora, o Teco. O Teco. Nós íamos tinha uma sorveteria, só uma sorveteria. Antes Que Delícia, tinha uma sorveteria do lado do cinema. Sorveteria americana. Nós íamos tomar Vaca Preta lá. Eles bebiam bebida alcoólica, eu não bebia. Mesmo adolescente, eles bebiam. Eu nunca gostei, não. Nunca gostei de bebida alcoólica. Eu não gostava mesmo. Não tem nada a ver com religião, nada disso. Não gostava mesmo de bebida alcoólica. Aí eles bebiam e eu bebia Vaca Preta. Eu sempre fui meio fresquinho. Assim. Mas era muito gostoso Vaca Preta, né? Era muito gostoso. E sorvete era sorvete comum. Sorvete de água com corante. Com corante, Então não existia sundae, não existia nada disso. Então esses eram assim na adolescência. Depois o clube, né? Aí inauguraram o Votuporanga Clube, que era maravilhoso também. Olha que visão também. O Votuporanga Clube era um lugar pequeno, ali na esquina da Pernambuco com a Mato Grosso, se eu não me engano. Isso. Onde fizeram um prédio. Que é da Associação Comercial hoje. Isso. Era um predinho e um salão só tinha um salão. Que tinha carnaval, então tinha a gente eu ia com 14, podia ir com 14 anos. Podia. Meu pai ia vender lança-perfume. E eu acompanhava ele para vender lança-perfume. Mas vendia lança-perfume dentro do clube? Não era proibido. Não era, mas era dentro do clube, tinha um... Lá, ele levava uma caixa com lança-perfume e vendia lá pro pessoal. O gostoso era porque era frio, né? Você lança o perfume e aí é um frio, aí você é uma frescura. Aí os caras jogavam nas meninas, besteiras. Quando começaram a usar como droga, aí parou. Foi proibido. Porque é éter, né? Então precisa da parada cardíaca. Porque as pessoas jogavam, né? Mas quando as pessoas começaram a cheirar... Isso. Não, e pode dar parada cardíaca. Pode. Teve gente que morreu de parada cardíaca na época. Porque aspirou muito. Mas além do carnaval, ali naquele prédio do Votuporanga Clube, sempre tinha algum evento, né? Sim. Sempre tinha. Tinha bailinhos. Era o local de eventos, de festas. Tinha casamento, minha irmã casou lá. O Davi e a Regina casaram lá. Nem sei se você foi no casamento. Mas... Não lembro. Eles casaram lá, foi lá a festa. Então eles alugavam para casamento. Então, assim, e fora essas questões, aí começou o clube, que era maravilhoso o clube. Uma piscina, com aquele salão de baile maravilhoso. Então vinham as orquestras. Porque a primeira piscina de Votuporanga foi aquela lá fala lá dos Guerra, que era do Valdemir Guena. Você lembra dessa piscina? Não, aonde? Lá onde hoje é lá o Mastrocola, por ali. Mas era público? Não. Não, era dele. Ele fez ali uma água corrente e caminhão lotado lá. Aí você pagava, sei lá, 5... Nossa, eu não cheguei pagava 5 cruzeiros, 2... Sei lá, e ficava nadando lá. Mas não tinha bar, não tinha nada. Tá. Aí o doutor
Dr. Walter, né? Eleutério, Walter Eleutério. que começou a fazer o Votuporanga Clube, né? Sim, e era, na época, maravilhoso. Foi inaugurado com um conjunto na época, Super Som TA. Super Som TA. Nossa, eu tô tentando lembrar os nomes. Foi um arrombo, assim, foi bárbaro. Veio o Roberto Carlos cantar aqui, mas cantou no ginásio Lacerda lá. Eu lembro quando o Roberto Carlos veio. Ele não cantou no Votuporanga Clube, não? Não, ele cantou, não é no Lacerda, acho que na quadra do IE, se eu não me engano. Nem foi muita gente, ele nem era muito conhecido. Não, era... Nem foi muita gente. Eu mesmo não fui. E aí no Votuporanga Clube, aí começaram a ter bailes frequentes e o carnaval, que era maravilhoso. Maravilhoso. Não, o baile das debutantes era um evento. Debutantes. Teve um efeito de carnaval que o Áureo Ferreira bancava um grupo de mulheres maravilhosas do Votuporanga. Tanto que a Vitória foi rainha do carnaval. Foi. Né? E eram mulheres lindas. As mais bonitas de Votuporanga pertenciam àquele bloco do Áureo Ferreira também. Aliás, os carnavais eram maravilhosos de Votuporanga. De rua, e depois de clube. De rua era um negócio. Nós já tivemos 5 escolas de samba aqui num ano. Sim, né? Era maravilhoso. Era maravilhoso. Pena que depois veio um bloco, esqueci o nome agora. Não vieram os trios elétricos. Mas desse bloco surgiu o Oba. Que era o Punzão, Miguelito. Isso, o Punzão, esqueci o nome, mas era esse pessoal aí. Que era para divertir na rua. Era uma delícia. Mas aí, sei lá, são os tempos, né? Aí se transformou em coisa particular. E aí começou a Oba, então segundo o Egmar Marão, que ele era secretário na época, começou a ter problema do barulho com vizinhança, e foram acertando, e aí colocaram eles ali onde é o Vale do Sol. Mas era um horror ali. Eu mesmo reclamei, porque na minha casa parecia que estava lá dentro. Começou a ter esses problemas. Mas aí eles começaram a perceber que aquilo seria um bom negócio. Sim. E aí foi quando eles fizeram, aí foram lá para lá para rodovia ali. Mas o carnaval mesmo era popular. Nas ruas. A Rua Amazonas ficava lotado de gente. Até o clube. Que dava a volta, ia pela São Paulo. Isso. Acabava no clube. E aí do clube começava o carnaval da noite. Que era maravilhoso. Foi maravilhoso. Assim, eu não sou saudosista, não. Acho que tudo tem sua época. Mas a gente avaliando hoje, eu acho que não sou só eu, realmente era um carnaval que era delicioso. A gente ficava a noite inteira. Né? Encontrava os amigos, vinha muita gente fora. Aí depois ia comer canja no Vilar. Isso. Exatamente. Zé Rubens, você frequentou muito brincadeira dançante? Muito. Todo sábado nós fazíamos. A gente reunia. Era cada dia numa casa, né? Cada semana numa casa. A gente fazia toda semana. É que agora eu não estou lembrado dos nomes, assim, porque depois a gente perdeu o contato. Mas tinha o Valdeci era meu amigão, né? O Valdeci, ele era 3 anos mais velho que eu. Mas a gente era, como eu tinha o Davi, que era irmão, então tinha o Valdeci, o Flô. Tinha a família do Flô, tinha vários. E a gente fazia então as brincadeiras dançantes com CD, né? CD, com CD LP. Não, CD. Eu chamei de CD, mas lembrei de... LP. Isso. Naquelas sonatas. Aquelas bolachas. Tinha o pequenininho, como é que chamava? O mini? Compacto, tinha o grandão. Tinha o LP. Então a gente fazia as brincadeiras... E tinha o compacto simples, que era uma música de um lado e uma música do outro. E tinha o compacto duplo, que era 2 músicas de cada lado. Né? Isso, exatamente. E aí, no começo a gente dançava tudo bonitinho, assim, pôr a mão bem longe. Depois, conforme ia pegando mais intimidade, aí encostava o rosto. Então era dançar de rosto colado. Puxa, era diferente. E o cinema era o grande elefante da época, assim, elefante positivo. Sim. Era o local que todos nós confluíamos no sábado. Sábado e domingo era... Não, era fatal. Tinha que ir no cinema. No cinema. Tinha filas homéricas. Tinha. E aí um guardava lugar pro outro, e aí tinha as paqueras. Então, era um local de encontro
E depois íamos tomar sorvete, porque não existia pizzaria, nada disso, né? Não, a gente ia pro 606, para Que Delícia, Depois, né? para Cabana, ia, né? 606 a gente não tinha dinheiro, comprava uma coca e dividia. Ficava a noite inteira na coca. Então, assim, essas eram as... Depois nós começamos a fazer piquenique no Horto. Esse era um outro... Muito momento. Uma outra... E tinha uma coisa que era assim, Rio Preto era muito longe para nós. Porque a estrada era de terra toda sinuosa, não é que nem agora que é reta. E aí demorava 4 horas para chegar em Rio Preto. E aí, mas quando nós íamos, era um acontecimento. A gente ia excursão, alugava ônibus, ia tudo na Americana tomar sundae e comer cachorro quente. Ula-ula, lembra do ula-ula? E comer aquele lanche americano deles. Lanche americano, que cachorro quente. E visitar a Coca-Cola. Sim. Nem sei se existe ainda, mas tinha, e eles davam Coca-Cola para nós. A Coca. Aí conheci a fábrica. Íamos na fábrica também de laticínio também, conhecer. Era uma excursão de conhecimento e também de passear também. Mas era uma vez por ano, né? Ah, sim. Nossa, não era fácil. Eu fiz o científico e o normal. Porque existia científico, normal e... Não, era só científico normal. Não, eram 3. Era científico, normal... Nossa, esqueci o terceiro agora. Mas esse terceiro era para quem ia fazer letras, artes... Era uma espécie de pedagogia. E o científico normal para quem ia dar aula. Eram 4 anos. E o científico eram 3 anos para quem pretendia engenharia e medicina. Como eu não sabia muito bem o que ia fazer, com 17 anos de idade, aí eu fiz os 2. Ah, de uma vez só? Uma vez só. Eu fazia o normal de manhã, que era excelente, português era excelente, psicologia era excelente, matemática também tinha. Tinha francês. E à noite, não tinha inglês. Inglês. E à noite era excelente o quê? Física, matemática, química. Então eu aliei porque eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Né? Fazer na vida. E a gente fez uma excursão para São Paulo, na APAI também. O governo do estado pagou. Nós fomos todo o pessoal do normal, né? Para São Paulo. Aí nós ficamos lá no ginásio do DEF, na Água Branca. Na Água Branca. Na Água Branca. Nós dormimos no ginásio lá, da Água Branca. E foi onde uma coisa que me marcou a sopa do... Lá da... Fica ali na rodovia, como é que chama? Que tem aquele grande mercado lá. Ah, do Ceasa. Do Ceasa, a sopa do Ceasa, sopa de cebola. Sopa de cebola. Me marcou, porque eles pagaram pra gente uma sopa de cebola. Mas era famosa essa sopa de cebola, né, Zé Rubens? Até hoje, né? Hoje eu não sei, mas era famosa. Aí nós fomos. Aí você decidiu fazer medicina já pensando na psiquiatria ou não? Não, eu ia fazer psicologia. Mas psicologia na época não é como é hoje. Só tinha na USP e na PUC. Pouquíssimas vagas, 50 vagas. E aí eu não tinha como concorrer com o pessoal de São Paulo, que fazia colégios particulares. Não tinha. Aí eu pensei e falei, bom, eu posso aliar, posso fazer medicina, é uma profissão, e ganhar meu dinheiro, e fazer psiquiatria. Aliar psicologia com... Então era mais fácil entrar em medicina do que em psicologia? Tinha mais vagas, tinha 500 vagas. Eram 12 mil candidatos, mas tinha 500 vagas, então a chance era maior, né? E você fez aonde? Aí eu entrei na Federal, na Escola Paulista de Medicina. Na Paulista. Na Paulista. Aí fiz medicina e fiz psiquiatria também. E há quantos anos você voltou para Votuporanga? Então, há 20 anos. 20 anos. Fiquei em São Paulo 30 anos. Ô Zé Rubens, quando que a psiquiatria começou a ser... Eu não sei como que eu diria... Porque não era muito difundido, né? Parecia que não tinha tantos psiquiatras, né? Quando que a psiquiatria começou a entrar mesmo na vida das pessoas? Quando se compreendeu como funciona o cérebro em termos concretos, orgânicos, fisiológicos. Porque quando eu me formei, nós não sabíamos ainda.
nada de neurotransmissor, nada. Era tudo tentativa e erro. Então ninguém queria fazer psiquiatria. Porque o risco, você podia dar muito remédio, podia dar remédio errado, podia não dar remédio suficiente, falava em subdose, e aí não se sabia, era tentativa e erro. Então, por exemplo, residência, nós éramos 120, só 4 foram fazer psiquiatria. De 120, a maioria todos clínica e cirurgia. Então, só 4 foram fazer psiquiatria. Por quê? A gente sabia diagnosticar super bem. Tanto que você tem o CID já está no CID 11, que vem desde 1950. Então, mas nós sabíamos diagnosticar, mas não tinha como tratar. Não tinha remédio. Então, a partir dos anos 80, que aí os Estados Unidos investiu maciçamente na indústria farmacêutica, e aí então se conheceu como funciona o cérebro, aí a partir da tomografia cerebral, e aí todos esses exames todos que nós temos hoje. Aí começou, porque aí você hoje sabe como funciona o cérebro, sabe os neurotransmissores, então sabe o que o remédio vai fazer. Né? Não dá para se enganar. Zé Rubens, infelizmente nós vamos ter que encerrar, porque o tempo, tá bom, né? o tempo é nosso inimigo. Uma pena porque faltou falar da passagem da boiada perto da minha casa. Bom, nós fazemos um outro qualquer dia. Tá, nós combinamos. Bastante coisa ainda. Não, a gente tem muita coisa. É uma pena, né? Tem muita coisa que em Votuporanga nem sabe que existiu, né? Muita gente hoje nem sabe. Boiadeira passava no centro da cidade, né? Do lado da minha casa, da Ceará, Sergipe. Zé Rubens, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite também. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. E obrigado pela audiência. E nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá.